Convidamos o vice-presidente do CRC, do Conselho do CRC, nosso amigo Adriano Marrocos, para que ele desse explicações aqui para o produtor rural, tudo referente ao IR, o Imposto de Renda, que todo ano tem que ser feito, então não é diferente com você de Brasília, você do entorno. Então preste atenção aí, claro, informações importantes para você saber aí como declarar, o que declarar e como fazer aí nas propriedades do DF. O Campo em Destaque, o nosso espaço no agronegócio. Muito bem, hoje o programa O Campo em Destaque vai abordar para você, produtor rural, assuntos pertinentes ao imposto de renda, não é? Todo ano tem essa demanda que a gente tem que declarar o imposto de renda e tal. Então você vai saber um pouco mais aqui no programa hoje como deve fazer, como desmistificar aí esses mitos que existem com relação ao imposto de renda. E nós convidamos o Adriano Marrocos, ele que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, para estar explicando um pouco mais para a gente sobre isso. Adriano, já começando aqui, vamos falar um pouco do imposto de renda da atividade rural. Como é que se dá isso, como é que funciona e desmistificar um pouco para os produtores rurais de Brasília com relação a essa atividade do imposto rural, como deve ser feito nas propriedades. Bom, de forma mais específica, independente das outras condições de obrigatoriedade da declaração, o produtor rural que teve na sua atividade uma receita maior que R$ 134 mil está obrigado a fazer a sua declaração. Então, vamos prestar algumas orientações, ainda que elas tenham que ter sido tomadas no início do ano passado, mas de qualquer forma nós precisamos recuperar documentos e papéis para fazer a declaração agora. Então, quem está nos assistindo deve começar lembrando que a atividade rural exige do produtor rural o controle do livro caixa. E o livro caixa, Adriano, é o registro de todas as entradas e saída de dinheiro que ele teve na atividade durante o ano. Portanto, é necessário, além de criar o livro, que pode ser uma planilha, pode comprar um programa, ou pode fazer um caderno onde ele vai anotar tudo, depende do porte da atividade. Ele vai controlar todas as notas fiscais de venda dos produtos dele e todas as notas fiscais e cupons fiscais de compra de produtos que foram importantes e que foram aplicados na sua atividade. Então, tanto a atividade agrícola, quanto pecuária, quanto pescado, o que ele vendeu e o que ele comprou para aplicar ali, ele precisa ter comprovante. E o livro caixa vai dizer o que ele vendeu menos o que ele gastou, vai dar base de cálculo do imposto de renda. Adriano, eu queria abordar também um assunto com você com relação a essa declaração de imposto de renda que as propriedades devem fazer. No DF nós temos pequenas, médias e grandes propriedades. Como é que é feito isso? E com relação à malha fina também, que todo mundo tem medo disso, que é um vilão muito grande da área de imposto de renda. Então eu queria que você explicasse para nós como é que o agricultor deve fazer para fazer essa declaração, esse agricultor de pequeno, médio e grande, e aquele também que é arrendatário, né? Como é que tem que ser feito isso? Bom, independente do porte, Adriano, ele precisa se organizar e manter o livro caixa. É obrigatório o controle por meio do livro caixa. Então, se ele passou de R$ 134 mil, tanto faz, ser pequeno, médio ou grande, ele vai ter que fazer a declaração dele. O grande, obviamente, já tem uma estrutura maior, ele deve ter algum funcionário que faz isso para ele. O pequeno, então, precisa se organizar. Ele precisa se manter atualizado, buscar conhecimento, e aí, obviamente, o Senai é importante nesse processo de construção de conhecimento, para que ele possa organizar durante o ano para evitar problema. Quando nós falamos em malha fina, e realmente esse nome... São dois nomes que deixam todo mundo preocupado. É chamado de leão e o outro é malha fina. Porque o leão, ele não vem para fazer carinho. E a malha fina não deixa você passar. Então são duas, de um lado um vem correndo e do outro lado você não sai. Então são duas expressões muito pesadas. Agora a malha fina é na verdade uma conferência. Ninguém precisa ficar preocupado com a malha fina. Trata-se de uma conferência do que você preencheu na sua declaração. Vamos lembrar que hoje... As notas fiscais, a grande maioria, já são notas fiscais eletrônicas. Então, o governo já tem informação de qual CPF e de qual CNPJ fez aquela compra. Então, você criar despesas ou incluir dados falsos aumenta muito o risco de você cair na malha. A malha é para isso, é para conferir se você lançou tudo que deveria ter lançado. A Receita Federal vem investindo muito nos últimos anos, já vem até antecipando, como de fato esse ano já liberou, algumas declarações pré-preenchidas.
Então, eles já estão disponibilizando os dados que tem lá. Porque muita gente caía na malha porque informava um valor e na Receita tinha outro. Então, ela já está informando o que tem lá. Esse avanço tecnológico traz com que a Receita tenha informações mais rápidas, e aí eu queria falar de algumas informações que eles têm muito rápidas. Despesas médicas em clínicas e hospitais já são informadas pelos hospitais e pelas clínicas para a Receita Federal. Então ele já sabe quanto você gastou, não adianta você inventar um gasto. Assim como as imobiliárias e os cartórios de registro de imóveis já informam as transações também. Então, são novidades dos últimos 3, 4 anos que se somaram aos rendimentos pagos a cooperados e a empregados, que a gente já informa já há vários anos. Então nós informamos quanto que cada empregado e cada cooperado recebeu ao longo do ano. Então não adianta você diminuir, porque ele já tem informação lá. Se você diminui, cai na malha. E plano de saúde. Plano de saúde é comum uma pessoa pagar para vários parentes. Então, às vezes, pela questão financeira ser mais favorável, ele inclui no plano de saúde dele um cunhado, um sogro, um sobrinho. Então, isso os planos de saúde aceitam. A Receita Federal já não aceita. Ela só aceita que você use como despesa dedutível aqueles dependentes que estão na sua declaração. Então, você vai ter que separar quanto que você pagou durante o ano para cada pessoa que está no plano e usar só os que estão na sua declaração. Então, esses erros, essas informações inconsistentes é que levam à malha fina. Então, muito cuidado quando for preencher, buscar uma orientação com um profissional contábil, com um contador, um técnico de contabilidade, para você evitar problema no preenchimento. Principalmente quem já passou por uma malha fina, para evitar o repeteco, procurar um profissional para ser orientado. Certo, Adriano. E assim, para o produtor rural que está lá no campo e para o pessoal que está nos assistindo também em Brasília, até a título de informação, existe algum site que o pessoal pode entrar da Receita para ter maiores e mais afinadas assim, informações para poder direcionar? No site da Receita Federal existem lá perguntas e respostas. Então são as perguntas mais comuns, eles já têm lá um material disponível. Você pode acessar ali ou buscar sites especializados, que tem muitos sites que prestam alguma orientação, blogs que trazem informação, e buscar ler a instrução normativa. Quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, existe uma instrução que traz diversas orientações, inclusive o próprio manual do Imposto de Renda. Adriano, eu quero agradecer muito a entrevista com você aqui, quero colocar o programa à disposição até para você vir mais vezes, tirar outras dúvidas, né? Que a gente está sempre junto, esse trabalho do CRC que você faz e também o Senar-DF, que está preocupado em, além de promover, capacitar, informar também o produtor de tudo que ele precisa fazer, e inclusive esse imposto de renda que é uma coisa fundamental para gerir a vida de nós todos brasileiros, né? Nós estamos à disposição para colaborar, sempre que for necessário, pode convidar que fazemos questão de contribuir. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. O Campo em Destaque, nosso espaço no agronegócio.